Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar agora sobre os agravos no novo CPC. Nós temos três espécies de agravos no novo CPC: agravo de instrumento, agravo interno e agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Esses agravos estão previstos respectivamente o agravo de instrumento no artigo 1015 até o 1019, o agravo interno no 1021, só o 1021 com alguns parágrafos, e o agravo em recurso especial e recurso extraordinário está no 1042. O agravo, nós começaremos falando do mais, cujo uso é mais restrito, que é o agravo em recurso especial e recurso extraordinário, ok? Esse recurso é bem específico. O agravo interno é um pouco menos específico e o agravo de instrumento menos específico ainda. Como tem apenas um artigo, o 1042, o agravo em recurso especial e recurso extraordinário, ele é mais fácil de se explicar. Esse agravo, como já diz, o próprio texto do Código de Processo Civil, ele é usado nos tribunais superiores. Ele é um recurso típico de tribunal superior. O que diz o 1042? Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então vamos lá. Contra quem se interpõe o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário do 1042 do novo Código? Contra o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Beleza, essas são as pessoas contra as quais se interpõe. Como assim, professor? Contra as quais se interpõe? Lá no endereçamento, você vai dirigir esse agravo em recurso especial e em recurso extraordinário ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal. Tá. Mas em que casos? O que o vice-presidente e o vice-presidente têm que fazer? Eles têm que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Então, as pessoas contra as quais pode ser movido o agravo do instrumento são presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Em que momento? Quando eles inadmitirem, ou seja, não reconhecerem, não receberem recurso extraordinário ou recurso especial que você propôs. Vamos pensar numa hipótese. Você está no TJ Paraná. Você entrou com uma apelação no TJ Paraná. Essa apelação foi desprovida, foi julgada improcedente, em seu desfavor. Nesse caso, então, você vai ter que se valer de algum outro recurso. Para subir instâncias, você tem que se valer ou do recurso especial ou do recurso extraordinário, né? Se, nesse momento, quando você interpor um desses recursos, ou os dois recursos ao mesmo tempo, que é possível, nós veremos, o tribunal, o presidente do tribunal ou o vice-presidente não aceitarem esses recursos, você tem ainda uma opção, que é o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Então esse recurso tem um fim muito específico. Qual é o objetivo específico do recurso de agravo em recurso especial e extraordinário? Apenas e tão somente destrancar o agravo, o recurso especial, destrancar, desobstruir esses recursos especiais às cortes superiores. Esse é o único e solitário objetivo do agravo nesses casos. O que é preciso ter em mente, gente, é que o agravo nesses casos tem restrições. Então ele se dirige ao presidente e ao vice-presidente dos tribunais. Quando estes tomarem decisões que não conhecerem recurso especial ou extraordinário, tudo que eu estou falando aqui está escrito literalmente no caput do 1042. Porém, essas decisões do vice-presidente e do presidente do tribunal não serão passíveis deste agravo quando elas forem fundadas na aplicação de entendimento firmado em
regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Ora, vocês têm que lembrar, foi objeto da nossa primeira prova, que a regra geral, o objetivo maior do nosso novo código qual é? Uniformizar as jurisprudências. Então, se essa decisão que nós tratamos agora estiver em consonância com o entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, essa decisão está salvaguardada, ela está protegida pelo próprio ordenamento jurídico e pelo objetivo da uniformização. Então, esse é um requisito negativo ao cabimento do agravo, ou seja, deste agravo. A decisão agravada não pode estar fundamentada na aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em recurso repetitivo. Então nós temos no caput as pessoas contra as quais se interpõe o agravo, presidente ou vice-presidente. Essas pessoas devem estar fazendo o quê, nesse caso? Inadmitindo, proferindo uma decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial e, para caber agravo, essa decisão não pode estar fundamentada em decisão que julgou recursos repetitivos ou em casos de repercussão geral. Bom, seguindo na análise do 1042, nós temos, apesar da novidade, né, apesar de ser novo, o novo Código de Processo Civil, né, ele já foi alterado. Ele foi alterado pela Lei 13.256 de 2016. Nessa alteração foram reprimidos, foram extirpados, foram retirados do texto do novo Código os parágrafos primeiros e foi dada uma nova redação ao parágrafo 2º deste artigo 1042. E como que passou a redação, para como que ficou a redação do parágrafo 2º? Ficou assim: a petição do agravo será dirigida ao presidente, ao vice-presidente do Tribunal de Origem e independe do pagamento de custas. Então o que nós estamos tratando aqui? Do requisito extrínseco de admissibilidade chamado preparo. Não é preciso que haja o preparo para se interpor um agravo em recurso especial e extraordinário. O Código ainda diz e despesas postais, mas não precisa preparar. E aplica-se à petição de agravo o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Ou seja, se a sua fundamentação da petição de agravo já estiver em análise em uma questão de repercussão geral ou de recursos repetitivos, a tua petição de agravo também vai ser sobrestada. Ou ainda, se a tua fundamentação do agravo estiver já sendo discutida numa questão de repercussão geral e de recursos repetitivos, o magistrado contra qual decisão você interpôs o agravo também pode e deve fazer uso do juízo de retratação. Ok? Mais à frente nós vamos ver essa questão da repercussão geral e também dos recursos repetitivos, quando se dá o sobrestamento, em que casos se suspendem os processos. O fato é que essa parte final do código, como vocês podem ver, o código se divide em dois, né? Até a vírgula, depois de despesas postais, o código trata pura e simplesmente de um requisito extrínseco do preparo, e depois ele trata, a partir da vírgula em diante até o final, de uma questão de repercussão geral ou de mérito e, sobretudo, de uma questão principiológica, qual seja o direito, aliás, o dever de uniformização e coerência jurisprudencial. Ok? Então, se lá no caput nós temos as pessoas contra as quais e cujas decisões são atacáveis por embargos, melhor dizendo, por agravo, nós temos também nesse caput o requisito negativo da decisão do magistrado contra a qual se interpôs agravo não poder estar fundamentada em repercussão geral ou em recursos repetitivos. No parágrafo 2º a gente tem mais esses requisitos para que seja processado o teu agravo do 1042. A partir do parágrafo 3º começam questões mais procedimentais desse agravo. Por exemplo, diz lá o parágrafo 3º: o agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. 15 dias o quê? 15 dias úteis, né? Já falamos várias vezes aqui que o único recurso que não respeita o prazo geral de 15 dias úteis são os embargos de declaração, né?
Parágrafo 4º diz o seguinte: após o prazo de resposta, não havendo retratação, aquela retratação disposta no parágrafo 2º, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Ou seja, o agravo vai ao Tribunal Superior competente. O que quer dizer isso? Estou lendo o parágrafo 4º do 1042, parte final. Se depois das contrarrazões do outro agravado não houver juízo de retratação, como possibilita o parágrafo 2º, o agravo sobe para o Tribunal Superior competente. Você está no TJ Paraná, fez uma apelação. A sua apelação foi negada. Você julga necessário, para a defesa do interesse dos seus clientes, entrar com um recurso especial ou extraordinário, ou os dois juntos. Esses seus recursos foram negados seguimento. Você interpôs agravo de instrumento para quem? Para o vice-presidente e o presidente deste Tribunal do Paraná. Você endereça para cá. Por quê? Porque você tem que dar a ele a opção de se retratar. Então, as coisas não ocorrem porque o legislador escolheu, eu vou destinar esse agravo para esse. Tem uma lógica. É por isso que você destina, então, esse agravo para o presidente do tribunal, para que eles possa, a decisão recorrida, o prolator da decisão recorrida, possa exercer o seu juízo de retratação. Em não exercendo, diz o parágrafo 4º do 1042, parte final, que esse agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Ou seja, o que diz Tribunal Superior competente? Se você interpôs um recurso especial, qual é o Tribunal Superior competente? STJ. Se você interpôs um recurso extraordinário, qual é o Tribunal Superior competente? STF. Ok? E se eu interpus os dois? Vai primeiro para o STJ. O parágrafo 5º diz o seguinte: o agravo poderá ser julgado conforme o caso conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Para a questão de celeridade, instrumentalidade, economia processual. Se os ministros do STF ou STJ entenderem ser o caso de julgar conjuntamente o seu agravo em recurso especial e os próprios recursos especiais extraordinários em si, isso é possível, garantido ao advogado a sustentação oral. Parágrafo 6º do 1042. Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Nós veremos mais à frente, senhoras e senhores, que o recurso extraordinário e o especial devem ser interpostos conjuntamente. Quando você achar que é só o caso de um recurso, lógico que não precisa. Mas quando você, advogado, achar que os interesses dos seus clientes só poderão ser melhor defendidos pelos dois recursos, ou seja, se você tem uma ofensa à Constituição e à lei federal, você não pode escolher, você não deve escolher. Você tem que interpor os dois conjuntamente. E se aos dois forem negados seguimento, você tem que interpor um agravo em recurso especial e extraordinário, um para cada recurso que você interpôs e foi negado. Ok? Parágrafo 7º. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Como a gente disse acima, é lógico que se o Superior Tribunal de Justiça não aceitar, a tua questão também não sobe, né? Concluído o julgamento, parágrafo 8º do 1042. Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. A ideia do Código é não deixar que as causas cheguem a todo momento ao STF. Por isso que no parágrafo 7º ele diz claramente que no caso de interposição de dois agravos, um para destrancar o recurso especial e outro para destrancar o recurso extraordinário, esses agravos vão primeiro para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Após essa conclusão, após o julgamento do STJ, não precisa você, advogado, pedir, pelo amor de Deus, agora mande para o STF. Não. Vai automático. A não ser, claro, que o teu recurso seja julgado prejudicado, caso em que
seu recurso não vai voltar então para o tribunal de origem, no nosso exemplo dado anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Perfeito? Então é um agravo, como vocês viram, muito específico, é um agravo que serve única e exclusivamente para destrancar, desobstaculizar o recurso especial e o recurso extraordinário contra a qual foi negado o segmento, ok? Bem tranquilo, bem sucinto, não restam muitas dúvidas quanto a esses agravos, ok? Bom, gente, encerrado o nosso papo sobre o agravo em recurso especial extraordinário, nós vamos tratar agora do agravo interno. Nós estamos indo de trás para frente. Falamos do agravo em recurso especial extraordinário, que está lá no 1042. Agora falaremos do agravo interno, que está tratado lá no artigo 1021. O artigo 1021 do CPC, obviamente, é o único que trata desse agravo. Bom, agravo interno, para ficar mais fácil de vocês lembrarem e até de diferenciar um do outro, o agravo interno ele é totalmente resolvido no âmbito do próprio tribunal, né? Diferentemente do agravo do instrumento, que leva a causa da primeira instância ou da instância inicial para a segunda instância, e diferentemente do agravo em recurso especial e extraordinário, que serve para levar esses outros recursos à segunda instância, o agravo interno ele se resolve desde o início no mesmo grau de jurisdição, na mesma instância. Por que isso ocorre? Na verdade, o agravo interno ele teve vários nomes ao longo da história, né? Já foi chamado de agravo regimental, agravinho, agravo inominado, ou seja, sem nome, mas agora ele virou definitivamente agravo interno. Ele era historicamente previsto nos regimentos dos tribunais. Ele não estava positivado no Código de Processo Civil, ele estava previsto no regimento interno, nos regimentos internos dos tribunais. Agora ele está previsto, foi positivado no novo Código de Processo Civil, 1021 é o artigo em que ele se encontra. O que diz o artigo 1021? Trata do cabimento desse agravo interno. Em que casos, contra que decisão cabe agravo interno? O artigo 1021 nos explica. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então vamos lá. Nós vimos lá que os artigos 932, 933, 934 ensejam e prevêem uma série de decisões que devem ser tomadas ou que podem ser tomadas monocraticamente pelo relator. Concordam comigo? Nós vimos isso ainda no primeiro bimestre. E veremos de novo agora, porque não tem como fugir desse assunto. O relator é um ente, é uma parte, é um personagem fundamental no estudo do processo civil, sobretudo quando tratando de recursos, né? Então, quando o relator toma uma decisão monocrática, sozinho, essa decisão, contra essa decisão, é que se deve interpor, se for o caso, o agravo interno. Para onde? Quem vai julgar o agravo interno? O órgão colegiado. Como assim o órgão colegiado, professor? É preciso que vocês deem uma estudada, não só para a prova, para aprender a matéria, mas para a vida prática, que o Tribunal de Justiça ele é definido e dividido, né, subdividido em diversas câmaras. Aqui no nosso TJ, por exemplo, a 12ª Câmara Cível, temos câmaras criminais, enfim, vão se especializando para facilitar o processo, né? Não teriam como os desembargadores se reunirem todos para julgar uma causa toda vez, né? Seria mais lento do que já é. Então, um relator, ele está lotado em uma câmara ou turma, né? Nos tribunais superiores diz-se turma. No nosso TJ são câmaras. Então nós temos um desembargador A dentro da turma da Câmara X. Se você tem uma decisão proferida por esse relator monocrática, você vai interpor agravo interno e é o colegiado, o órgão colegiado, essa Câmara, que vai julgá-la. A ressalva que o Código faz é o quê?
tem que ser respeitado o regimento interno. Então vocês vão ler o regimento interno e ver como que se processa o julgamento do agravo interno. Sobretudo, o regimento interno vai tratar de questão de pauta, qual é o prazo que o relator tem para levar o acórdão, o agravo em mesa, o que ele tem que fazer, se ele faz um resumo, um voto e depois. Então, essas minúcias, que são muito importantes, estão tratadas no regimento interno do tribunal. Ok? Então, o 1021 trata do cabimento e começa a tratar das hipóteses de julgamento e do processamento em si. Esse artigo 1021 ele tem 5 parágrafos, né? Esses 5 parágrafos tratam do processamento, obviamente, e das questões de duplo grau, ou melhor, de contraditória e ampla defesa, e vamos lê-los rapidamente. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Ou seja, você tem que ter fundamento para agravar a decisão monocrática do relator. Nós vamos voltar lá no 932, 933 e nós vamos ver que o relator tem uma série de prerrogativas, para tomar a decisão monocrática. Quando ele toma uma decisão monocrática, ele já está utilizando-se da exceção. Concorda comigo? A regra qual que é? Você está recorrendo para que tenha uma decisão colegiada. Porém, então, melhor dizendo, quando o relator, a partir ali do artigo 932, 931, 932, tem todas as discussões, aliás, as decisões que o relator pode tomar. Quando ele faz isso, ele já está se usando da exceção. Ora, é só a gente pensar um pouquinho. Se ele está usando da exceção, ele poderia muito bem não dar a mínima para o teu recurso e jogar a bola para a Câmara decidir. Faz o voto dele lá, mas não. Ele acha que é um caso de aplicar as exceções, de ele mesmo dirigir sozinho e decidir sozinho. Se ele faz isso, ele já faz de uma maneira fundamentada, né? Ele não vai usar da exceção para uma decisão que não for fundamentada. Então é lógico que a tua petição de agravo interno também deve ser fundamentada. Vamos achar aqui, então lá no 932 e 931, as decisões que o relator pode tomar de maneira monocrática, né? E aí sim, vocês podem ter uma ideia melhor de quando cabe, mas é da decisão do relator. O agravo interno cabe contra a decisão do relator monocrática. Parágrafo 2º. O agravo, parágrafo 2º do 1021. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado, a outra parte, para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Então, existe possibilidade do relator se retratar da decisão? Existe. Primeiro, o código diz que ele vai intimar o agravado para se manifestar, e depois ele pode ou não exercer o juízo de retratação. Se não exercer, leva para o órgão colegiado, como a gente disse, a Câmara, competente para julgar. É proibido, diz o parágrafo 3º do 1021, é proibido ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Este parágrafo 3º é uma conquista da advocacia, no sentido de evitar jurisprudências e decisões defensivas, mitigar, como dizem alguns doutrinadores, jurisprudências defensivas. São baseadas naquelas decisões que não têm fundamento algum, ou têm um fundamento raso, rarefeito, e que só servem para extirpar o recurso que se interpôs. Elas não têm razão de ser. Elas simplesmente servem para, sob o pretexto da celeridade, da informalidade, enfim, para julgar improcedente o recurso. Esse parágrafo 3º, portanto, impede que isso aconteça, uma vez que a decisão do relator, nesses casos também, deve ser devidamente fundamentada. O parágrafo 4º diz o seguinte: quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, ou seja, é claro que não seria aceito, ou improcedente em votação unânime,
ou seja, todos os desembargadores da Câmara, daquela turma, né, julgarem improcedente, o órgão colegiado, em decisão fundamentada também, condenará o agravante ao pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Você veja, é um equilíbrio difícil. É um equilíbrio difícil que o Código tem que manter. Garantir o duplo grau de jurisdição e o direito a recorrer e limitar esse duplo grau de jurisdição para evitar atitudes protelatórias. Fica muito claro nesse parágrafo 3º e nesse parágrafo 4º a dificuldade que o Código tem e a valentia com a qual ele enfrenta esse problema. No parágrafo 3º a gente vê claramente que o desembargador, e aqui o parágrafo 3º é uma defesa da parte e do advogado, né? Não pode simplesmente o relator repetir o que já disse, né? Ele tem que fundamentar a decisão que foi agravada. E o parágrafo 4º é justamente uma limitação, um desestímulo ao uso do agravo interno, quando diz que se o agravo interno for manifestamente inadmissível e improcedente, o agravante tem que pagar multa ao agravado. É lógico que, além de ser algo difícil de se estabelecer, é uma decisão muito subjetiva. A não ser que seja, vamos pensar um exemplo, você interpôs um recurso de agravo de instrumento, pediu lá a suspensão do processo, mas era um caso que claramente não tinha que suspender o processo na origem. Um caso que não envolvia direito importante, risco, enfim, nada que justificasse a suspensão do recurso anterior, do processo de origem. Aí você, mesmo assim, dessa decisão monocrática do relator, que, diante do seu agravo de instrumento, não concedeu efeito suspensivo a ele, você interpõe agravo interno. Nesse caso, como é claro que você ia perder de qualquer forma, você pode ser condenado a pagar a multa prevista no parágrafo 4º do 1021. Mas é difícil. Mesmo assim, continua sendo difícil porque é muito subjetivo. O parágrafo 5º diz o quê? A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade de justiça, que farão o pagamento ao final. Ou seja, preste atenção que isso aqui é pegadinha, não da prova do professor, mas de concurso. Num primeiro momento a gente entende que a multa... Bom, primeira parte do parágrafo 5º. Se você foi condenado na multa do parágrafo 4º, você só pode interpor outro recurso depois de pagar essa multa, né? Como está escrito no parágrafo 5º, primeira parte. A exceção dessa regra é concedida à Fazenda Pública e o beneficiário de gratuidade da justiça. Só que esses dois entes, essas duas pessoas, o beneficiário da justiça gratuita e a Fazenda Pública, eles não estão isentos do pagamento dessa multa. Existe apenas o diferimento, ou seja, a postergação do pagamento dessa multa para o fim do processo. Então a pergunta do concurso vai judiar de vocês e colocar aqui, como de praxe, como quase sempre, a Fazenda Pública e o beneficiário da justiça gratuita estão isentos da multa do parágrafo 4º, ou de pagar a multa em geral. Errado. Eles não estão isentos. Existe o diferimento, ou seja, a postergação do pagamento dessa multa para o fim do processo, tanto à Fazenda Pública quanto ao beneficiário da gratuidade de justiça. Mais à frente eu vou passar para vocês alguns casos, algumas questões e também alguns exemplos sobre o agravo interno, mas não é difícil compreensão, é um recurso cabível contra as decisões proferidas pelo relator, monocráticas por óbvio, para que essa decisão do relator seja submetida ao colegiado ao qual ele é vinculado. Tá certo? É um recurso, portanto, lembre-se, interno, porque ele se mantém no âmbito do mesmo tribunal. E ele serve para todos os graus de jurisdição superiores. Por exemplo, se você... seja ministro do STF ou do STJ, ou desembargador do Tribunal de Justiça, estadual ou federal, sempre que um recurso chega a um tribunal, acontece o quê? Ele é distribuído para um relator. Se tem relator, existe a possibilidade de que esse relator profira uma decisão. Correto? Então, todos esses tribunais, Regional Federal, Tribunal Estadual do Paraná, STF, STJ,
assambarcam ou garantem a possibilidade de interposição do agravo interno. A única diferença é que cada tribunal tem um regimento e você vai ter que se preocupar com o regimento interno do tribunal no qual está tramitando seu recurso. Então, cabe agravo interno em todos os tribunais, Tribunal de Justiça, Federal, STJ, STF, etc. Cabe agravo interno. Tem relator, cabe agravo interno. É necessário só se atentar às regras do regimento interno do tribunal. Não há necessidade de preparo. Não há necessidade de preparo, pagar custas para interposição do agravo interno. Beleza? Então deem uma lida no 1021 e nos seus parágrafos, mas sobre o agravo interno é algo bem simples. Eu vou passar um texto depois para vocês do professor Fred e vocês vão sanar todas as suas dúvidas com relação a isso, ok? Bom, gente, e finalmente cabe a nós tratar sobre o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, gente, ele sofreu diversas alterações. Ele não era previsto dessa forma como nós conhecemos lá no Código de 1939, no Código de 1973 sofreu algumas alterações, mas foi na década de 90 e na década do ano 2000 a 2010 e também 2012, 2002, antes do novo Código, sofreu severas mudanças. Foram criando novas situações de cabimento do agravo, retirando outras, até que a gente chegasse à redação que nós temos hoje do artigo 1015 do Código do Processo Civil. O agravo de instrumento, portanto, está no artigo 1015 e vai até o artigo 1020. Ok? O agravo, gente, vamos primeiro tratar do seguinte: o que é o tal do instrumento? Por que se chama instrumento? O instrumento, gente, ele está previsto no Código no artigo 1017. E por que nós vamos tratar primeiro do 1017? Porque é ele que está fadado a deixar de existir, pelo menos desse modo, num futuro breve. Porque o próprio agravo, ele é um recurso que ele pressupõe uma mudança de instância abrupta. O agravo, ele pressupõe uma mudança abrupta de instância. Você tem, por exemplo, uma decisão liminar na primeira instância. Você quer recorrer desta decisão interlocutória em primeira instância que não põe fim ao processo. Para você recorrer dessa decisão, você tem que abruptamente levar essa causa para o segundo grau. Abruptamente, a causa está aqui, a decisão que te contraria está aqui, você tem que abruptamente levá-la ao segundo grau de jurisdição. Não muito tempo atrás, né, não existia o processo eletrônico. Então, como que era feito essa levada, essa guindada abrupta do processo? Era preciso que você levasse diversos conhecimentos, aliás, diversos documentos ao conhecimento do magistrado de segunda instância, porque ele não estava tendo acesso à causa. Vocês entenderam? Você está na petição de primeira instância, na segunda vara civil de São José dos Pinhais. O doutor aqui da segunda vara civil de São José dos Pinhais não lhe dá a liminar que você pediu. Você tem que recorrer ao tribunal. Só que o tribunal não sabe qual é a causa que você está julgando. Você tem que formar, então, um instrumento capaz de dar ao tribunal condições de julgar o seu pedido. E aonde está o artigo que diz quais documentos formam esse instrumento? É o artigo 1017. O instrumento é formado por, obrigatoriamente, cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento que comprove a tempestividade das procurações outorgadas aos advogados ou agravante do agravado. Inciso 1º do 1017. Inciso 2º. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1º. Ou seja, se não tiver nenhum dos documentos no inciso 1º, você advogado, tem que declarar essa inexistência, né?
Ah, professor, mas como é que não vai ter o documento? Pense comigo. Você entrou com a ação agora. Pediu uma liminar. Liminar é avisando a outra parte? Não é. Se não avisou a outra parte, então é claro que não deu tempo ainda da outra parte constituir advogado. Então como é que você vai juntar, conforme pede o inciso 1º de 2017, a procuração do advogado, se não existe advogado da outra parte? Aí você tem que declarar então que esse documento não existe, ok? E o inciso terceiro do 2017 diz o quê? Facultativamente, com outras provas que o agravante reputar úteis. Ou seja, o 1 e o 2, inciso 1 e o 2 do 2017, trazem o instrumento, as peças obrigatórias ao instrumento. E o inciso 3º do 2017 trazem as peças facultativas do seu agravo de instrumento, aquelas que você utiliza para dar mais força ao seu recurso, ok? E por que o professor diz que esta forma de instrumento está fadada a falecer? Está destinada a morrer? Porque esse instrumento só faz sentido você ter que juntar uma nova petição com todo esse instrumento, só faz sentido no mundo não virtual. Se hoje o magistrado de primeira instância, segunda instância, tem acesso a diversos processos via Projude, não faz sentido eu ter que juntar toda a documentação para formar um instrumento. Concordam comigo? Bastaria, por exemplo, eu citar na minha petição de agravo de instrumento que eu estou me referindo aos documentos do evento 1, evento 2, evento 3, etc. Eu precisaria formar um novo instrumento, tirar cópia, digitalizar ou juntar de novo. Tá certo que essa parte de juntar documento, buscar documento, formar um instrumento ficou também mais fácil agora com o processo virtual. Antes era uma desgraça. Você tinha que ir no fórum, pegar a certidão da decisão, pegar a procuração, pegar todos esses documentos, formar o instrumento e mandar para a segunda instância. Agora não precisa mais disso. Está tudo virtual. Inclusive, recentemente agora, os agravos de instrumento e todos, salvo engano da minha parte, todos os procedimentos de segunda instância agora são feitos e protocolados via Projude. Você não precisa mais ir até o fórum. A vida de vocês, na verdade, está uma barbada, né? Se está difícil por um lado, que tem muito advogado, etc., para fazer os processos, cuidar dos processos, está muito mais fácil. O mundo virtual trouxe o fórum para dentro do escritório de vocês. Então, os documentos e as partes e o processo também estão dentro dos gabinetes. O fato é que esse instrumento tem essa origem nos autos físicos, né? Porque tem essa retirada abrupta da decisão. O juiz de primeira instância, lembrem-se disso, o agravo de instrumento retira abruptamente a competência daquela decisão da primeira instância para a segunda. E é por isso que se forma o instrumento, para que o desembargador ou o relator da segunda instância possa olhar para essa causa aqui com maior... Eu estou vendo a causa lá, né? A tua causa está aqui, na primeira instância, mas você teve essa mudança abrupta, então o relator teve que ser instruído, você teve que formar um instrumento para que ele pudesse analisar e chegar a uma decisão. Eis o porquê do nome instrumento, né? Nada no direito existe por acaso, né? Raramente as coisas são batizadas ao bel prazer do legislador. Elas têm um fundamento mais ou menos coerentes, ok? Ok, explicado o que é um instrumento, vamos tratar das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Quando eu utilizo o agravo de instrumento? Primeira coisa, eu não posso, vamos por exclusão, não cabe de jeito nenhum, não cabe agravo de instrumento contra apelação, contra sentença, perdão. Não cabe agravo de instrumento contra sentença, tá? Contra a decisão que põe fim ao processo de maneira integral. Você vai ter uma exceção lá no início, vocês vão lembrar do semestre passado, que é aquela sentença que julga parcialmente improcedente de maneira liminar o pedido ou indefere parcialmente a petição inicial. Mas veja, melhor do que dizer que não cabe agravo contra a sentença, inclusive, é dizer não cabe agravo contra... Deixa que eu vou exprimir isso aqui.
Não cabe agravo contra decisão que põe fim ao processo. O agravo de instrumento carece, necessita e precisa, é dependente de uma decisão interlocutória, uma decisão que não põe fim ao processo, ok? Porque o recurso contra as decisões que, via de regra, põem fim ao processo chama-se exatamente. O 1015 traz as regras de cabimento do agravo de instrumento. Contra que decisões? O 1015, gente, traz praticamente tudo que pode acontecer no processo. Nem seria inteligente da minha parte perder o tempo meu e de vocês lendo cada uma das hipóteses. Vocês vão ler ali. São 13 incisos e o 13º ainda diz outros casos expressamente referidos em lei, né? Ou seja, é um rol imenso de possibilidades de cabimento do agravo de instrumento. E o fato de existir esse rol imenso gerou uma primeira pergunta na doutrina. E essa pergunta foi qual? A pergunta clássica, né? Esse rol é taxativo ou é exemplificativo? Bom, a maioria da doutrina entende que é um rol taxativo. Por quê? Porque é muito grande esse rol. E eu desafio vocês a encontrar uma decisão que não esteja prevista nesses incisos. Então a maioria dos doutrinadores entende que é um rol taxativo. Inclusive o professor Fred Dias, que vai dizer, olha, é um rol taxativo, ponto. Porém, se porventura ocorrer um caso raro da decisão agravada não estar claramente dentre esses incisos, cabe ao magistrado, por analogia ou por ponderação, aceitar esse agravo, né? Ou seja, então é um rol taxativo, mas ele não leva a irracional literalidade do texto. É necessário, e na verdade assim, faz-se essa barganha justamente pela dificuldade de encontrar uma decisão que não esteja contida nessa lista, nesse rol do 1015. O parágrafo único do 1015 ainda diz: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Era mais fácil dizer então todos os processos, né? Porque na verdade o agravo de instrumento tem cabimento em todos esses processos ditos aqui pelo Código de Processo Civil. Para quem eu dirijo? Então vamos retornar, né? Falamos do instrumento, que está no 1017. O 1017, 1 e 2, incisos 1 e 2 tratam das peças obrigatórias que o instrumento deve ter. E o inciso 3 do 1017 trata das peças facultativas, ou seja, que você, advogado, você vai escolher. Você vai escolher. O 1015 trata do cabimento. Aonde que eu encaixo a petição de agravo? Em que casos eu posso utilizar? Contra decisões interlocutórias que versem sobre todo esse rol. A partir do 1016, nós começamos a tratar do processamento e dos requisitos formais, digamos assim, né? O agravo de instrumento, diz o 1016, será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Então aqui está tratando o quê? Podem anotar aí no código do lado. O 1016 trata dos requisitos da petição de agravo de instrumento. São duas coisas distintas. A petição de um lado, aqui é a petição de agravo, onde você vai colocar as tuas fundamentações, as tuas razões, e do outro lado, o instrumento. Fazendo uma análise com a petição inicial, a tua petição inicial está aqui, o instrumento são os documentos que você anexa. O agravo de instrumento também tem essas duas partes. A petição de agravo e o instrumento em si. É lógico que as duas partes estão unidas e a tua petição de agravo vai se remeter aos documentos que você juntou para formar um conteúdo, um único recurso. Ok? Diz lá que a petição será dirigida diretamente ao tribunal competente. Preste atenção. O agravo de instrumento, ao contrário da apelação, não se dirige ao juiz cuja decisão vocês estão querendo modificar.
se dirige o agravo de instrumento para quem? Direto para a segunda instância. Não se dirige para o juízo de primeira instância. Não se dirige o agravo de instrumento, não se endereça o agravo de instrumento para o proferidor, prolator da decisão contra a qual vocês agravaram. Você dirige o agravo de instrumento diretamente para o tribunal competente, por meio de petição contendo o nome das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, lógico, né? O nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Regularidade formal. Requisito intrínseco da regularidade formal. É lógico, gente. Vocês têm que lembrar da regra geral de instrumentalidade, de que nenhum vício sanável vai gerar a imediata negativa do seu agravo, né? Então, se porventura algum desses documentos não estiverem presentes, o que o relator deve fazer? Conceder prazo para que vocês sanem esse vício, né? O 1017 nós já falamos, trata do instrumento, da formação do instrumento, peças facultativas e obrigatórias. E o parágrafo 1º, esse 1017 tem 5 parágrafos. No primeiro parágrafo trata do preparo, né? O agravo de instrumento é um recurso que tem que ser preparado, ou seja, tem que haver pagamento de custas. Ele custa, né? Você vai lá no site do tribunal, há guias de recolhimento, imprime a ficha, o boleto, paga e junta, né? Não tem segredo. Agora, com o código de barras aí no celular, você não precisa nem imprimir a guia. Você paga, já sai o comprovante, é uma maravilha. Mas então é um recurso que, lógico, salvo justiça gratuita, você tem de fazer o recolhimento do preparo. O requisito extrínseco do preparo é necessário que seja cumprido, ok? O parágrafo 1º diz das custas, né? Então, como eu disse, e o parágrafo 2º traz o quê? As formas de interposição. Como podem ser protocolados. É uma coisa bem formal mesmo, não tem nada de muito jurídico, de filosofia, nada disso, nem muita teoria. O parágrafo 1º e o 2º do artigo 1017 são puramente práticos. O que ele diz? No prazo do recurso, óbvio, qual é o prazo do recurso? Qual é o recurso? Agravo de instrumento. Qual é o seu prazo? 15 dias úteis. O agravo será interposto por protocolo realizado no tribunal direto, agora é por projude, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciais, o que também está fadado à morte por conta da virtualidade dos processos. Postagem, faz sentido falar em postagem, em mandar carta, estou interpondo um agravo por carta. Isso é coisa de advogado que já faleceu, né? Inciso 4º, transmissão de dados tipo fax. Vocês nem sabem o que é fax, nos termos da lei. Outra forma prevista em lei. Tá. É lógico, gente, que agora o agravo tem uma única forma primordial de interposição. Qual é? Projude. Eu falo projude porque é o nosso sistema do TJ Paraná. Mas quando eu digo projude, leia-se processo virtual, seja qual sistema for. Claro? Beleza. Na falta, olha o que diz o parágrafo 3º. Princípio da proibição de decisão surpresa. No parágrafo 3º tem o princípio da proibição de decisão surpresa, tem o princípio da economia e da instrumentalidade também. Todos esses princípios estão entre as linhas do parágrafo 3º do 1017. Na falta de cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único, que é o quê? Conceder prazo para sanar o vício. Não vou nem olhar, é isso aí que diz o 932, parágrafo único. O parágrafo 4º trata do facsímile, não vou nem ler. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar
outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Sendo eletrônicos os autos do processo, aqueles documentos obrigatórios do 1017 não precisam ser juntados. Olha, por isso que o prof diz que são 2 incisos e um artigo que está com a data de sentença de morte pelo próprio código, já está dizendo. Olha, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam o instrumento. Ou seja, o próprio agravo de instrumento, o nome que o batizou, a razão que o batizou, é temporária. Em breve, o agravo de instrumento apenas com esse, ainda que por esse nome, não vai ser mais conhecido como instrumento. Vai ser dado algum outro nome, sei lá. Agravo, sabe Deus. Acabaram os parágrafos do 1017. Tem mais 3 artigos, né? O 1018 trata do quê? Da comunicação. O 1018 trata da comunicação. Vamos lembrar, você estava na primeira instância, teve uma decisão que você não gostou, você ficou bravo, você quis interpor agravo de instrumento. Interpôs. Foi uma mudança abrupta para a segunda instância. Tá certo? O 1018 fala, mas peraí, esse juizinho aqui não vai ficar sabendo que você interpôs agravo de instrumento? Vai sim. Como? Diz o 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição de agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Para que se faz isso? Para que se faz isso? Só para ser gente boa com o juiz de primeira instância, cuja decisão você achou que era ruim? Não. Além de ser dever de urbanidade e tudo mais, eu costumo, nas minhas petições, nos processos, informar o juiz de primeira instância que eu interpus um agravo de instrumento. Porém, para que serve? Diz o parágrafo 1º. Se o juiz da primeira instância comunicar à segunda instância que reformou inteiramente a decisão, o relator da segunda instância considerará prejudicado o recurso. Olha, ficou prejudicado, morreu. Então é por isso que você informa a primeira instância, né? Para que o juiz de primeira instância possa informar o de segunda instância que modificou essa decisão e esse agravo do instrumento vai ser prejudicado. Não sendo eletrônicos os autos, o parágrafo 2º é o tipo de norma que cai muito em concurso. Por quê? Porque a gente fica nessa de, os autos são eletrônicos, não existe mais nenhuma obrigação com relação aos autos físicos, e o parágrafo 2º traz justamente a exceção à regra geral, que é o quê? A obrigação do agravante em informar a providência, informar que tomou a providência de interpor agravo de instrumento na primeira instância. O parágrafo 2º não dá a possibilidade ou a faculdade do agravante de informar o juiz de primeira instância. Ele obriga. Olha o que ele diz. Parágrafo 2º, não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. E se não fizer isso? Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguído e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então pensem em vocês, minha gente. Você, é lógico, agora aqui é a exceção, né? Porque quase todos os autos são eletrônicos. Mas se você estiver diante de você, ainda tem no escritório que você faz estágio lá, ou vocês vão pegar uma carteira antiga no escritório novo de vocês, um processo físico, se vocês por qualquer motivo interpuserem agravo de instrumento, lembre-se da regrinha do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do 1018, ok? Senão vocês vão perder por WO, o que é pior. Penúltimo artigo sobre agravo de instrumento é o 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído, imediatamente
Se não for o caso de decisão monocrática, rechaço liminar, etc., previsto no 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta quando não tiver procurador constituído, o que não é raro, ou por diário oficial, etc. Enfim, intimar o agravado, dentre algumas dessas formas, para que se manifeste. E 3, o relator, no prazo de 5 dias, determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Agora o prof pergunta para vocês, presta atenção. O 1019 trata de uma decisão do relator, confere? No parágrafo 1º, ele diz que o relator poderá atribuir efeito suspensivo, ou seja, você deve ter pedido efeito suspensivo no agravo de instrumento. O parágrafo 1º, o inciso 1º do 1019, diz que o relator pode não conceder esse teu pedido. Aí o prof pergunta, qual recurso vocês vão interpor contra essa decisão do relator? Pergunta de outra forma. Contra a decisão do relator, baseada no inciso 1º do 1019, qual é o recurso cabível? Agravo interno. Né? Não é o agravo interno que se usa para recorrer às decisões do relator? É justamente isso. Então, o 1019 tratam dessas atribuições do relator com relação ao mérito, efeito suspensivo ou não. Se você você pode pedir uma tutela antecipada em agravo de instrumento e tudo mais. Sobre a tutela, me cobrem isso. Sobre a tutela antecipada em segundo grau via agravo de instrumento, bem como seus efeitos suspensivo, ativo e suspensivo ativo, tem que ser uma aula pessoalmente, tá? Isso nós vamos explicar em sala de aula. Mas me lembrem, caso eu esqueça. 1020 é o derradeiro artigo. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Não superior a 1 mês da intimação do agravado. Tanto o prazo do 1020 como o prazo do 1019 são prazos impróprios, prazos que a nossa realidade judiciária não permitem sejam cumpridos, quer por morosidade, por falta de tempo, por falta de pessoal, enfim, não interessa, não se cumprem, são prazos impróprios. É isso, minha gente. Sobre os agravos, sobre o agravo de instrumento, agravo interno, agravo em recurso especial, volto a dizer, volto a repetir, vocês vão entender completamente os agravos e toda a sistemática recursal na prática. Esse curso tem a intenção de colocá-los mais próximos dos institutos recursais. Eu acredito que a gente vem fazendo isso há contento. Cabe a vocês agora ler o material que já está desde o dia 19 de fevereiro no Moodle, no Google Classroom, perdão. Desde o dia 19 de fevereiro está lá. Os textos que o professor colocou, também os exercícios que estão sendo feitos agora e tudo mais, o código de processo civil comentado que o professor deu para vocês e tudo mais, para vocês aumentarem o conhecimento de vocês. Beleza? Temos as ordens. Um abraço.